Olá pessoal, mais uma vez aqui para fazermos uma receita deliciosa que é o bolinho de bacalhau enrolado no bacon e um arroz de coco. Vai ficar uma delícia. Para essa receita nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de meio quilo de bacalhau dessalgado e desfiado, 250 gramas de batata inglesa, vamos precisar de cebola cortada em brunoise. Para essa quantidade de bacalhau pode ser a metade de uma cebola. Vamos precisar de alho triturado, pode ser um dente de alho, salsinha a gosto, sal a gosto, mostarda Dijon, uma colher de sopa, molho inglês, uma colher de sopa, manteiga para refogar a cebola e o alho. Como nós vamos preparar essa receita? É bem simples. Eu já cozinhei as batatas e já amassei. Então é muito importante que tudo esteja bem frio. Então a minha batata tá fria. Eu vou colocar aqui no bowl. Vou colocar o bacalhau que já tá desfiado. Vou colocar uma colher de sopa, de molho inglês. Vou colocar uma colher de sopa de mostarda, pode ser a mostarda Dijon, pode ser uma mostarda amarela, não tem problema. Vou colocar salsinha picada e vou mexer, só que eu vou mexer com as mãos para dar a liga da batata com o bacalhau e todos os temperos. Nós temos que observar em seguida o sal, porque se você comprar um bacalhau salgado, você precisa dessalgar. Você pode utilizar sempre a água gelada, deixar ele de molho de um dia para o outro, trocando a água sempre. E também pode utilizar no dia seguinte, ao deixar o teu bacalhau de molho para tirar o sal, você pode ferver o bacalhau com o leite. Se você perceber que o teu bacalhau ainda está um pouco salgado, você dispensa aquele leite e volta a cozinhar de novo ele em outro leite. Então agora nós vamos observar a quantidade de sal. Vai precisar um pouquinho de sal, uma pitadinha somente. Tudo está bem incorporado, então agora nós vamos para o fogão, porque nós vamos refogar a cebola até ela ficar translúcida, até transparente, ela não precisa dourar. E vamos, depois que refogarmos a cebola, nós vamos colocar o dentinho de alho. Nós vamos refogar tudo na manteiga, ok? Então vamos lá. Eu vou derreter a manteiga aqui na frigideira. E já vou colocar a cebola e o alho. Eu vou deixar fritar um pouquinho a cebola, porque o ponto de queima do alho é muito mais rápido. Então, vamos deixar ela dar uma murchada, né? A fritura ficar a cebola ficar um pouco transparente. E aí nós entramos daí com o alho. É bem simples de fazer, não tem dificuldade, é uma delícia.
Um bolinho de bacalhau cai muito bem numa recepção que você vai fazer, uma entradinha, receber os amigos. É uma delícia e não é difícil, tá? Então, caso você ache que está muito caro o bacalhau, no supermercado existe umas bandejas que vende de bacalhau desfiado e lá fala assim, peixe tipo bacalhau. Então ele já está informando que não é bacalhau, é tipo bacalhau. Mas vai ser muito bom também para fazer essa receita, não vai ficar muito diferente disso aqui não, fica bem bom, tá? Então é bem importante que possamos fazer a receita. E uma coisa bem interessante também é que vocês façam a receita e me mandem a foto que eu quero ver como vocês estão se saindo. Ó, eu vou fazer a transferência desse bacalhau com a batata aqui para a frigideira. Mas eu também, na verdade, eu vou só adquirir um pouquinho do fundo da frigideira aqui na massa, mas logo vou tirar, tá? Não tem necessidade de ter cozimento aqui da batata com o bacalhau, tá? É só para trazer um pouquinho desse fundo da frigideira para essa massa. Vou transferir de volta aqui para o bowl. E daí nós vamos voltar lá para nossa bancada e vamos daí começar a enrolar os bolinhos de bacalhau, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou desligar aqui esse fogo, que já tá queimando o fundo da frigideira. Vamos aqui para dentro, todo mundo. Joia! Então, ok? Vamos então para a bancada fazer os nossos bolinhos de bacalhau. Então, nós já estamos com nossa batata com bacalhau, que já está totalmente temperada. Agora nós vamos para a montagem do bolinho. Vamos ter que usar as mãos, tá? Então vamos trabalhar. Daí o tamanho do bolinho você determina. Você pode fazer bolinhos pequenininhos para festa ou pode fazer maiores. Então eu estou fazendo numa média de 50 gramas, tá? Vou fazer assim, que nem uma quinelzinha. Depois eu vou passar o bacalhau no ovo. Deixa eu colocar essa farinha para cá para vocês verem. Então eu quebrei um ovo, bati, mexi com o garfo e coloquei um pouquinho de água para não ficar muito espessa, muito grudenta. Então eu coloco um pouquinho de água para não ficar grosseiro na minha camada do bacalhau. Na hora que eu vou empanar, ele não pega muita farinha e fica tudo empelotado, mal acabado. Então, eu vou, agora, eu vou montar uns 4 bolinhos e aí nós empanamos tudo de uma vez, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. Então, é bem tranquilo, parece montagem até de um quibe, meio apontadinho. É um croquetezinho de bacalhau, tá? Chama bolinho de bacalhau, numa modelagem assim de um croquete, tá? De mais ou menos 50 gramas. Então, mais um. E a massa é muito boa de trabalhar. É bem importante que a gente trabalhe com a batata já fria, né? Com o bacalhau também já frio, para que ele possa ter uma consistência melhor para fazer o bolinho. Então, eu fiz 3 bolinhos aqui e eu vou deixar agora para cá e nós vamos empanar o bolinho de bacalhau e vamos enrolar a tirinha de bacon. Nossa, vai ser uma diferença de sabor, porque a gente tem o gosto do bacalhau vindo com o bacon, então vai ter
uma experiência, vai ser uma coisa muito interessante que vale a pena fazer. Vamos lá. Então agora eu vou passar, ó, vocês vão fazer todos os bolinhos de bacalhau de vocês, tá? Faz todas as modelagens. Em seguida, vamos empanar. Eu vou usar uma mão só para passar no ovo e a outra mão para usar na farinha de rosca, porque senão vai virar uma bagunça. Então, o ideal é que a gente faça uma coisa para uma mão e a outra para outra, tá? Então, mais uma vez. Então, vamos colocar aqui na farinha de rosca. Vamos empanar. A fritura do meu bolinho é por imersão. Significa que eu vou colocar uma panela de óleo e vou deixar aquecer. Esse óleo é interessante ele ficar em média de 120 graus, porque se você deixar além disso, ele vai logo fazer com que o teu bolinho escureça, não vai ficar muito bonito. Então, o que eu quero é que ele fique dourado, mas não queimado. E também eu não posso deixar uma temperatura de óleo muito baixa, porque senão, quando eu colocar o bolinho de bacalhau, a temperatura vai cair mais ainda e ele vai ficar boiando dentro do óleo e vai encharcar. Então, em média, uns 120 graus é o ideal para fazer essas frituras. Então, agora nós vamos enrolar o bolinho de bacalhau numa tirinha de bacon. Essa tirinha, ela tem que ser bem fininha. Então, você pode comprar bacon já fatiado ou vai fatiar uma lâmina muito fina. E eu vou passar essa tirinha de bacon em volta do meu bolinho e vou segurar com um palitinho. Olha só. Então tem que ficar assim. Vamos fazer mais outro. Vamos pegar outra tirinha de bacon fininha. Essa tirinha de bacon eu fui na faca, tá? Então é bem tranquilo. Uma faca bem afiada você consegue. Vamos enfiar outro palitinho, na hora de servir nós tiramos, tá? E mais um bacon no nosso bolinho de bacalhau. Então, o bolinho de bacalhau está prontinho. Agora, vamos levar para a fritura lá no fogão, ok? Olá, pessoal! Nós estamos ainda na nossa receita do bacalhau com bolinho de bacalhau com bacon e arroz de coco. O arroz é muito tranquilo. Nós vamos precisar fazer o nosso arroz como normalmente nós fazemos, uma medida de arroz para 2 de água, refoga no alho, coloca a água quente e deixa cozinhar. O nosso arroz ele vai ficar soltinho dessa forma aqui na panela. Depois que ele cozinhou e deixa um pouco al dente, nós vamos acrescentar o leite de coco. Então, para essa quantidade de arroz, eu vou colocar 100 ml de leite de coco. Vou mexer. Vai ficar um sabor muito bom. Um sabor de coco bem diferenciado. Essa é uma receita que você encontra em alguns restaurantes do Nordeste, na Bahia, na região Nordeste você vai encontrar o arroz de coco. Depois que eu agreguei o leite de coco, eu vou colocar agora coco ralado fresco. Bem interessante que seja coco ralado fresco, porque ele tem mais gordura,
ele não tem nenhum aditivo e é muito mais saboroso. Então, aqui é só misturar o coco ralado. Para essa quantidade de coco, também você vai colocar 100 gramas de coco ralado fresco. Incorporou tudo, mexeu. Não precisa deixar secar, porque a gente quer um arroz mais molhadinho. Então, desliga o fogo e o nosso arroz de coco está pronto, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima receita. Finalizando a nossa aula de bolinho de bacalhau enrolado com bacon e o arroz de coco, eu gostaria de apresentar para vocês o resultado. Então, o arroz de coco branquinho, finalizei com raspas de coco por cima e uma folha de coentro. Lembrando que esse arroz, ele é muito comum na Bahia, tá? Tanto o arroz de coco como o feijão de coco, que isso aí posteriormente eu posso trazer para vocês. E o nosso bolinho de bacalhau, enrolado com o bacon. Vamos tirar o palitinho, né, que a gente não vai levar para o cliente, não tem problema de colocar, segurar aqui com a mão, sem problema nenhum. Vamos tirar o palito. O cheiro, gente, é um aroma sensacional. É uma composição do cheiro do bacalhau com mais o bacon. E aí vocês precisam fazer esse preparo em casa para ter a experiência, porque essa daqui nós vamos ter daqui a pouco. Eu gostaria de, nessa receita especialmente, eu gostaria de cortar esse bolinho para a gente ver como ficou dentro, tá bom? Então vamos finalizar aqui esse bolinho de bacalhau, gostaria de cortar e para que a gente possa ver como ficou lindo e com essa sensação da mordida com o bacon.